Esse trabalho está sendo apresentado para a disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar 2, ministrada pela professora Maria Paula Roveta para o 4º e 5º período noturno da Faculdade Multivic de Cariacica. Os componentes do grupo são Anne Ellen Ramos, Herbert Cogó e Vitória Maria. O tema proposto para essa apresentação é Desvendando os segredos da contabilidade e sua aplicação no cenário empresarial. A empresa objeto da nossa pesquisa foi o Banco Nacional de Minas Gerais, fundado em 1944 por José de Magalhães Pinto. Em 1995, o Banco Nacional já continha cerca de 900 pontos de atendimento e 17 mil funcionários. Ele conquistou seu lugar entre as maiores instituições bancárias existentes no Brasil, contendo cerca de 200 mil acionistas e a imagem de um banco rentável. O que muitos não sabiam é que, na verdade, o Banco Nacional já estava falido desde 1986. Nessa época, as suas contas já apresentavam um rombo de aproximadamente 600 milhões de dólares, um valor superior até mesmo ao seu patrimônio, que na época era de 250 milhões de dólares. Entre o ano de 1986 e 1987, o Banco Nacional concedeu uma série de empréstimos para as empresas de pequeno porte. Entretanto, houve um significativo aumento na inflação, fazendo com que a maioria dessas empresas enfrentasse dificuldades financeiras, algumas encerrando suas atividades antes mesmo de honrar com suas dívidas para com o banco. Os irmãos controladores do Banco Nacional, Marco e Eduardo Magalhães, escondiam do mercado a verdadeira situação financeira da instituição. No entanto, em 1994, Marco vai até Brasília solicitar ajuda para seu banco quebrado. Nesse momento, somente poucas pessoas sabiam da situação do banco. Entretanto, no começo de 1995, começaram especulações sobre a dificuldade financeira que o banco estaria passando e que possuía desfalques em suas contas. A partir disso, lhes foram negados empréstimos interbancários, além de pequenas e grandes empresas retirarem suas economias que estavam depositadas nas instituições. No final de 1995, o Banco Nacional passava por uma crise de insolvência. Com isso, em 18 de novembro de 1995, o Banco Central do Brasil decidiu intervir na instituição. Foi então declarado o regime de administração especial temporária, na qual os antigos dirigentes da instituição são afastados e a gestão é feita por um conselho diretor nomeado pelo Banco Central. As atividades normais da instituição não são interrompidas, porém o conselho diretor possui poderes legais para a venda de ativos e passivos para outras instituições. As possíveis irregularidades na gestão das atividades do Nacional passam a ser investigadas e, em pouco tempo, descobre-se que o banco inflou números do seu balanço por meio de empréstimos fictícios. O balanço do Nacional era auditado pela firma de auditoria KPMG. Em seus relatórios, a KPMG considerava os balanços como sendo peças perfeitas e, durante 10 anos, não descobriu a farsa do Banco Nacional. Somente após a descoberta da fraude, a KPMG divulgou um documento apontando sérios problemas de liquidez na instituição. Porém, de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, datada de 1 de junho de 1998, o laudo pericial realizado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal aponta que, na verdade, as fraudes do Nacional poderiam ter sido detectadas pela KPMG mediante simples métodos contábeis, uma vez que diversos lançamentos haviam sido feitos de forma manual e sem suporte documental. Além disso, não foram aplicados adequadamente os procedimentos básicos de auditoria. O estudo dessa pesquisa é de fundamental importância para o estudo da contabilidade e para a formação do contador do século XXI. A escolha de se trabalhar esse assunto surgiu da observação direta e da importância do estudo do tema, pois os fatos analisados demonstram que as fraudes contábeis podem trazer grandes prejuízos a uma empresa. São consideradas fraudes contábeis todas as estratégias de manipular intencionalmente a contabilidade de uma empresa, seja para inflar os ganhos para investidores, omitir informações para reduzir a carga tributária ou beneficiar terceiros. Além disso, esse tipo de prática é considerada crime. As fraudes contábeis dificilmente prosperam sem a participação ou omissão de pessoas, através de atos, comportamentos ou atitudes inadequadas que promovem um contexto organizacional para a ocorrência do ato ilícito.
muitas vezes sem a devida análise das consequências dessas ações para a entidade. Sendo assim, a pesquisa traz como problematização: qual é a importância de evitar fraudes contábeis no meio corporativo? Apresentando o nosso estudo, nós fizemos uma análise de fraude contábil do Banco Nacional, uma das maiores instituições financeiras brasileiras da década de 90, que passava por dificuldade devido à má administração, mas que vinha há muitos anos fraudando seus demonstrativos contábeis a fim de se manter no mercado às custas de informações fraudulentas, enganando acionistas e clientes. Como procedimentos metodológicos, foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar a fraude contábil que ocorreu no Banco Nacional. As informações foram obtidas através de mídia eletrônica e informações de conhecimento público. Agradecemos sua atenção por acompanhar nossa apresentação.